A pesquisa Datafolha mostra, mais recente, agora mostra que o senhor tem 20% de intenção de votos entre os homens, mas apenas 8% entre as mulheres. E essa rejeição aumenta muitas vezes por causa desse seu jeito mais agressivo. Como é que o senhor vai fazer para conquistar o eleitorado feminino? Converso com a minha esposa. Eu só tive uma namorada e casei com ela e sou homem de uma mulher só. Pergunta a forma que eu trato ela, pergunta para minha filha de 3 anos como que eu honro ela, pergunta para minha mãe, que eu ajudei a aposentar minha mãe, que era faxineira, pergunta para minha irmã, que foi abandonada por um canalha e eu tive que ajudar, pergunta para minha sobrinha, que eu também ajudo, pergunta para todas as mulheres que estão em volta de mim. Pesquisa é uma coisa que políticos gastam milhões de reais para manipular a sua ideia. Essa foi a entrevista com a jornalista Amanda e o Pablo Marçal. Antes de dar continuidade ao vídeo, já deixe seu like e se inscreva no canal. Na segunda metade do É Notícia, conversaremos com o candidato Pablo Marçal, do PRTB. Empresário, autor de 62 livros, Marçal se apresenta como mentor de milhares de pessoas com promessa de desenvolvimento emocional e prosperidade financeira. Nascido em Goiânia, começou em um call center e hoje ostenta patrimônio de cerca de 200 milhões de reais. Em 2022, teve 243 mil votos para a Câmara dos Deputados, mas sua candidatura foi julgada irregular e invalidada posteriormente pelo Tribunal Superior Eleitoral. Boa noite, candidato. Seja muito bem-vindo. Um prazer recebê-lo. Candidato, o senhor é um fenômeno das redes sociais, um empresário de sucesso. Qual é a sua ideologia política? Como o senhor se posiciona politicamente e por que quer ser prefeito de São Paulo? Primeiro, eu não quero ser o prefeito, não é uma questão pessoal minha. É a cidade que precisa de alguém com envergadura, alguém que é gerador de emprego, alguém que vai mudar a mentalidade do povo. Nenhum político fala sobre isso. Então, não é uma questão de eu parei para ter mais um problema na minha vida. Na apresentação, você falou que eu ostento um patrimônio de quase 200 milhões de reais. Isso é a minha pessoa física. As empresas que eu governo e sou titular delas, elas valem bilhões em valor de mercado. Eu não ostento, eu desfruto, eu uso. Inclusive, invisto em muitas pessoas, né? Tem trabalhos sociais em alguns países africanos, ajudei na enchente do Rio Grande do Sul, apoiei também o pessoal da Venezuela e estou junto ali, produzi um documentário para mostrar para o mundo inteiro o que eles estão fazendo. E eu estou na política para fazer uma coisa que nenhum político deu conta de fazer. Hoje são 70 mil cargos públicos, onde pessoas são eleitas pelo voto. E eu quero, pelo menos, colocar nesses próximos 4, 8 ou 12 anos que eu vou permanecer na política. Eu não quero ser um profissional de política, eu quero servir por um tempo. Eu acho que todo mundo que tem resultado na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país deveria servir a população, porque a gente tem muita gente desqualificada fazendo isso. E a minha orientação política é libertária. O povo precisa ser livre do comunismo, desse sequestro emocional de ficar prometendo e nunca cumprir. A única forma é dando identidade para esse povo, identidade esportiva, ensinar esse povo que todos podem prosperar. Mas é uma espécie o quê? De Javier Milei? Quem são suas inspirações na política? O senhor falou libertário, imediatamente me lembrei do presidente. A primeira inspiração que eu tenho como político chama José o Justo, lá no Egito. Foi um israelita que acabou sendo o governador do Egito e ele liderou um período de prosperidade, 7 anos de prosperidade. O faraó... Mas aqui no Brasil, foi o que eu falei, Amanda, eu nunca vi um outro político pregando isso. Aqui vai ser uma guinada que a gente vai ter no país para mostrar para todo mundo. Eu que sou filho de faxineira, meu pai é aposentado, funcionário público, eu que estudei na escola pública, sei que aquilo que a gente ganhou na escola pública jamais dá para prosperar. Muitos analistas o veem como um personagem antissistema e antipolítico, uma espécie de Bolsonaro 4.0. O senhor se vê dessa forma ou não? Olha, todo respeito ao capitão, né? Ajudei, servi ele sabe o respeito que eu tenho por ele me deu a medalha lá que ele dá para as pessoas que ele respeita, dos 3 Is. Mas eu me considero Marçal, eu me considero alguém que venceu na vida e que está a fim de ajudar você, seus filhos, a sua família também vencer. Eu não me considero outra pessoa, eu sei a minha identidade, eu sou um filho de Deus, né? Sou imagem e semelhança dele. É isso que eu aprendi sobre o que o próprio Deus acha sobre mim. E eu quero que você também saiba disso, para você nunca mais ter que depender de nenhum político, para você depender de nenhuma história de gente que usa do comunismo para entrar na sua cabeça e sempre sequestrar vocês emocionalmente. Isso não é uma questão que eu quero que as pessoas engulam, não. Eu vou mostrar que tem como fazer. A minha oferta de entrar na política é para mudar de fato, radicalmente isso. O senhor tem feito a eleição, a sua campanha até agora,
produzindo frases de efeito, que popularmente se conhece como lacrar nas redes sociais. Até mesmo as suas propostas, que muitos têm como estapafúrdia, tipo teleférico, tipo o prédio mais alto do mundo, vem controlando, pautando a narrativa das eleições até agora. O problema dessa estratégia é que, num primeiro momento, ela é muito eficaz. Ela faz você crescer nas pesquisas, nas intenções de voto, mas ela pode ter um teto e pode aumentar também a sua estratégia. A sua rejeição, a sua estratégia de campanha vai ser principalmente viralizar nas redes sociais? Não, não é viralizar, é mostrar que eu sou o único que pode libertar você dessa miséria que você está. Libertar você de ter que sentir o cheiro do Tietê todo dia, libertar você com esses 7 milhões de carros, né, destruindo o ar dessa cidade. Mas essa como poluição. o senhor vai fazer isso? Eu já estou explicando. O senhor precisa apresentar propostas concretas. Quem quiser ver proposta concreta tem que entrar no site do TSE, lá está tudo, é público para todo mundo. O que você tem que saber hoje é igual eu uso quando eu vou comprar uma empresa. Um dos grandes negócios que eu faço é comprar empresas, para acelerar elas e vendê-las, tá? Você imagina, quando eu vou olhar para uma pessoa que está oferecendo uma empresa, eu não olho para o negócio dela, eu olho para ela, se ela aguenta o tranco. Aqui, eu sei que todo mundo fica nesse engodo de cadê a proposta? A proposta está no plano de governo. Todas as vezes que você começa a falar, ninguém está interessado nisso. As pessoas estão interessadas se a pessoa é resistente, se ela aguenta tranco, se ela é honesta, se ela vai de fato ajudar as pessoas. E eu já faço isso na vida pública, imagina com o nosso dinheiro. Com o meu dinheiro eu já faço, imagina com o nosso. A pesquisa Datafolha mostra, mais recente, agora mostra que o senhor tem 20% de intenção de votos entre os homens, mas apenas 8% entre as mulheres. E essa rejeição aumenta muitas vezes por causa desse seu jeito mais agressivo. Como é que o senhor vai fazer para conquistar o eleitorado feminino? Converso com a minha esposa. Eu só tive uma namorada e casei com ela e sou homem de uma mulher só. Pergunta a forma que eu trato ela, pergunta para minha filha de 3 anos como que eu honro ela, pergunta para minha mãe, que eu ajudei a aposentar minha mãe, que era faxineira, pergunta para minha irmã, que foi abandonada por um canalha e eu tive que ajudar, pergunta para minha sobrinha, que eu também ajudo, pergunta para todas as mulheres que estão em volta de mim. Pesquisa é uma coisa que políticos gastam milhões de reais para manipular a sua ideia. Algo que percebemos com Pablo Marçal é que nenhuma pergunta dos jornalistas deixa ele tenso. Nenhuma pergunta faz ele abalar ou ele ficar nervoso. O que você acha disso? Você acha que ele vai ser realmente o próximo prefeito de São Paulo? Vamos continuar vendo o vídeo. Você não é gado. Você não tem que ficar norteado por pesquisa. Se você for no estádio de futebol, Amanda, você vai chegar no estádio de futebol e vai perguntar para Flamengo e São Paulo. Sou São Paulino. Fui assistir esse jogo. São Paulo ganhou do Flamengo de 1-0. Pergunta para... Pesquisa. Flamenguista, quem vai ganhar? Flamengo? São Paulino, quem vai ganhar? São Paulo? Não interessa o que essa pesquisa está dizendo. Se você for pegar todas e criar um comparativo, um quadro analítico, você vai perceber que todas estão muito diferentes uma da outra. Resumindo, eleição e mineração você só conhece num dia, chamado apuração. Elas mostram mais ou menos a mesma coisa, candidato. O Nunes, o atual prefeito, e Guilherme Boulos no primeiro patamar, e logo seguidos então, por vocês, Datena e o senhor ótimo. No segundo então, tá pelotão, bom. Vocês dois avançando, crescendo. O governador de Minas Gerais, o Zema, né? Ele tinha 2% das intenções de voto e acabou ganhando e depois veio seu primeiro turno na reeleição. O presidente Bolsonaro, ele tinha 7%, vocês chamavam isso de teto. Pesquisa não é aquilo que o povo quer. Pesquisa tem manipulação, eu vou te explicar. Primeira delas, quem pagou? Existe uma necessidade de agradar quem pagou. Vamos lá. Segundo, que horas e que lugar que você fez a pesquisa? Qual o método que você utilizou? Quando você vai fazer a pergunta da pesquisa, quem é que vem primeiro? Esse método foi randomizado ou ele foi aplicado para as 1.000 pessoas de forma que o Nunes fique em primeiro? Tudo bem, não, mas é que eu estou explicando. É porque assim... Eu não estou preocupado com isso. Eleição, você precisa conquistar o povo. E é isso que eu vou fazer e estou fazendo. Estou tentando entender qual vai ser sua tática, sua estratégia de campanha, se ela vai ficar restrita às redes sociais. Porque, por exemplo, no bolsonarismo, mesmo o Zema, que o senhor fala da antipolítica, isso veio numa onda, numa esteira de uma série de acontecimentos da Lava Jato, da derrocada do PT em 2018. Eles eram muito calcados em pautas conservadoras e moralizantes, pautas liberais na economia de segurança pública. Eu estou tentando entender qual é o esteio da sua campanha, das suas propostas. Todos os jornalistas me perguntam a mesma coisa, e se eu contar o Boulos vai usar? Eu não vou te mostrar a estratégia. Eu gostaria de te contar, mas vai ser uma campanha que vai ser internacional. Vai ter gente de fora ajudando, e não é com grana, não. É gente se posicionando e falando, eu estou com esse cara, eu acredito nele. Tem muita gente, mas só para você entender. Empresários, gente famosa, você vai líderes ver. políticos. Você vai ver, é internacional. Por quê? Porque o São Paulo mostra o futuro do Brasil. Eu estou aqui nessa campanha, vou explicar por quê. Porque tiraram o Salles,
e eu achei muito suspeita a saída do Salles, como se tivesse um grande acordo para essa prefeitura ficar com esses 12 partidos políticos e, de um outro lado, tem o Luiz Inácio Lula da Silva, que quer pegar para ele a prefeitura mais poderosa, que aqui está a reserva de domínio, o futuro desse país. Eu não queria mexer com prefeitura. Quando eu observei, eu falei, eu vou ter que servir o povo justamente pelo que eles estão fazendo. E aí está aqui uma pessoa que é servo do povo. Já aprovei, eu tenho espírito público desde 2019, quando eu dei meu coração lá na África. Eu já ajudo em alguns países africanos, o principal em Angola, onde eu provei que dá para desfavelizar um lugar, onde dá para mudar a mentalidade de um povo. E eu fiz uma promessa para um garoto quando eu estava indo embora em 2019. Ele falou assim para mim, Amanda, você nunca vai voltar aqui, né? E eu fiz uma promessa olhando nos olhos dele, um garoto de 8, 9 anos aproximadamente. Eu só saio daqui depois que a última família entrar na última casa. Nós estamos construindo essas 300 casas, já são mais de 300 agora. E eu quero dar um conselho para você que é da quebrada, você que é de favela, você que está em comunidade. Hoje, o frio de São Paulo, eu fiquei lembrando de uma senhora que eu conheci, lá no Beira Rio, numa favela chamada Beira Rio. Sabe o que ela falou? Essas casas de lata são como IML. Isso aqui, você não suporta o frio. Hoje eu acordei e lembrei da frase dessa mulher. E eu faço um compromisso aqui como homem. Não vai ter nenhuma família morando em casa de lata aqui nessa cidade. Nós somos um povo rico o suficiente, temos dinheiro suficiente. Ano que vem a prefeitura vai ter 120 bilhões de reais de orçamento e a gente tem parcerias público-privadas que eu tenho certeza que os mais de 2 milhões de empresários, quando souber da seriedade que nós vamos desenvolver essa prefeitura, não vai deixar ninguém morar nem em casa de taipa, nem em casa de alumínio. Não vai acontecer isso aqui nessa cidade mais. Eu faço uma promessa como homem. Pessoalmente, eu vou honrar pela minha família o que eu estou falando. Candidato, um primeiro debate à Prefeitura de São Paulo, o senhor se referiu ao candidato Guilherme Boulos como comedor de açúcar. Depois o senhor falou que ele é aspirador de pó. E ele conseguiu uma liminar da Justiça, sem apresentar nenhuma prova, absolutamente nenhuma prova. E depois ele conseguiu uma liminar da Justiça, fazendo com que o senhor suspendesse esses vídeos da rede social e deixasse com que ele publicasse um direito de resposta. Não só o senhor não fez isso, como dobrou a aposta, publicou novos vídeos. Veio uma segunda decisão judicial, dessa vez do Tribunal Regional Eleitoral. O senhor já tirou esses vídeos da sua página? Não, e qual que é a lógica? Faz ele o exame toxicológico. Por que não pede o exame toxicológico? Não, o ponto é que o senhor não vai cumprir uma decisão judicial? Se a gente está dentro do prazo. Já tem duas. Isso, vai cumprir, mas o povo já sabe que é um aspirador de pó. Quem conhece São Paulo em todas as biqueiras, a pessoa que defende o uso de drogas, defende que mais pessoas vá para a Cracolândia, defende Nicolás Maduro, defende Daniel Ortega na Nicarágua, ele defende o Foro de São Paulo. As famílias decentes dessa cidade não concordam. Agora, eu vou ter que sacrificar alguma coisa para provar para você. Inclusive, estou em posse do documento, não precisa ficar ansioso. Mas o senhor tem essas provas? Claro, e vou mostrar na hora certa, não precisa ter ansiedade. Mas por que o senhor não mostrou? Porque é uma acusação muito grave, o senhor não pode fazer de uma forma leviana. Mas o que os candidatos fazem nos debates é fazer exatamente isso que você falou. Como que eu vou falar agora se o povo esquece em uma semana? Calma que eu estou aqui, você não precisa ficar apavorado. O senhor está dizendo, então, que o senhor tem provas disso? Vou mostrar, calma. Ele é o candidato medalha de ouro, foi o que mais foi preso. E em todos os candidatos à Prefeitura de São Paulo, ele é medalha de ouro, já tem 3 pódios. Esse cara, eu entrei aqui para te falar, Boulos, você nunca na sua vida vai ser prefeito de São Paulo. Se esse é seu sonho, você vai pegar, vai mudar para outra cidade de gente que acredita na sua ladainha, nas suas mentiras, e aí você vira prefeito lá. Enquanto eu estiver aqui, se tiver um xerife nessa cidade, que é o Pablo Marçal, você nunca pisa aqui. Você não vai ser prefeito aqui. Candidato, nesse mesmo debate, no primeiro da TV Bandeirantes, os seus adversários apresentaram, o senhor disse, se eu tiver uma condenação, eu saio da disputa. Eles apresentaram essa condenação na mesma hora. Ela é prescrita. O senhor foi condenado a 4 anos e meio, prescrito, em 2010, por fazer parte de uma quadrilha responsável por fraudes bancárias, né? Eles roubavam dados das pessoas na internet, faziam sites falsos de bancos, de instituições financeiras. Prescreveu, é verdade, num recurso em 2018, mas a minha pergunta é a seguinte, o senhor participou desse esquema? O senhor você falou bem, você falou assim, esquema? Você falou de forma correta, não sei se foi inconsciente, mas você falou da forma correta. Nunca fiz parte de quadrilha nenhuma, eu trabalhei para um cara consertando computadores e tomei um processo criminal por 13 anos. Meu pai me ensinou a ser homem, a não tocar em nada de ninguém. E faço um desafio para você, Amanda, como jornalista e todos os jornalistas desse país. Todo mundo. Descubra quanto que eu peguei e me dá o Pix que eu pago. Esse é o desafio. Queria saber do Lula, o tanto de dinheiro que ele roubou do país, que dia que ele vai devolver o dinheiro e a moral desse país. Quero saber de todas essa patifaria de PSOL, de PT, tudo que eles já desviaram do povo, eles dão conta de devolver?
Eu sou homem, construí riqueza, um patrimônio multibilionário empresarial e eu posso falar para vocês, atuo em 19 segmentos diferentes, não afino para absolutamente nada que comunista me falar. Se eu estou devendo, põe para pagar que eu pago agora. Esse é o desafio. Agora, eu era um jovem, 18 anos de idade, estava trabalhando, eu só consertava os computadores e sobrou esse processo para mim. Esse processo, Amanda, correu à revelia. Esse processo não tinha advogado. Eu sou formado em Direito. Não tinha defensoria pública? Não tinha. Direito A própria Defensoria Pública? Pública falou, isso aqui é complicado demais para você, contrata advogado. O advogado cobrou 2 mil, nem isso eu tinha de dinheiro para pagar. Mas houve recurso, né? Tanto não teve recurso. A pena prescreveu no recurso em 2018. Você não conhece o processo. O processo correu à revelia, não tem isso. Eu não tive advogado ali. Candidato. Essa foi a parte 1 dessa entrevista, que tem sido tão marcante. Eu vou deixar aqui recomendada para você assistir já a parte 2. Clique ali e assista a parte 2 dessa entrevista. E não se esqueça de se inscrever no canal e dar o seu like. E acionar o sininho.